Boa noite. Boa noite, professora. Vocês chegaram a ler alguma coisa sobre o poder de polícia? Sim, professora, eu pesquisei as duas questões que a senhora pediu e um pouco mais sobre os assuntos de poder de polícia e dos poderes da administração pública. Thaísa, você quer conceituar? Só poder de polícia ou os poderes da administração pública? Não, poder de administração pública não é nosso assunto. Nosso assunto hoje é só poder de polícia. Certo. Eu posso ler o que eu escrevi aqui? Pode. Ou prefere que eu explique? Não, pode ler, não tem problema. O poder de polícia objetiva condicionar o exercício dos direitos e atividades de particulares para a preservação do interesse público. Assim, ele visa garantir o bem-estar coletivo, buscando assegurar que não sejam os direitos individuais ameaçados pelo seu exercício limitado, de modo que assegura a liberdade individual, limitando-a. O poder de polícia é exercido para todos e sobre todos, limitando de forma indistinta os direitos de todos os administrados. Contudo, o poder de polícia não pode retirar ou aniquilar o uso dos bens e de atividades. O poder de polícia está conceituado no artigo 78 do Código Tributário Nacional, pois ele é fato gerado por um tributo e é custeado por ele. E os limites do poder de polícia são os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mas também devem ser a base do poder de polícia os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público. Você me dá um exemplo da sua vida cotidiana. Algum exemplo de polícia administrativa que você convive? Os impostos que a gente paga para Não, imposto não. Fora imposto. Fora imposto? Não, fora imposto. Porque, tributo não é matéria nossa, embora seja até uma parte de polícia administrativa, vocês vão estudar tributo no direito tributário. Então, eu quero outro exemplo. Por exemplo, quando a polícia impede que eu invada a casa de alguém, acredito que seja um exercício do poder de polícia, que ele está limitando o meu direito de Isso aí é exercício do poder de polícia administrativa? Segurança pública? Eu pesquisei isso, professora, e eu vi que Segurança pública é exemplo de polícia administrativa? Essa é uma boa pergunta. Pelo que eu pesquisei, tem gente que acha que não, mas tem eu gente que fiz acha para que sim. vocês sobre isso. Teve uma pergunta a respeito disso. A senhora perguntou, a segurança pública exercida por alguns órgãos policiais exercem poder de polícia quando apreendem pessoas em flagrante delito. E o que é que você respondeu? Olha, professora, pelo que eu pesquisei, é sim um exercício de poder de polícia, porque você tá. É difícil de explicar, professora, é muita coisa que eu pesquisei. Mas pelo que eu entendi, sim. Porque não é verdade. Segurança pública não é exemplo de polícia administrativa. Vou explicar uma coisa para vocês. Ele só tem uma coisa em comum, o nome polícia. Porque é o seguinte, em algum momento da formação do Estado no mundo, formação do Estado moderno, a administração pública pós-Revolução Francesa teve um cunho policialesco. Ele era um Estado de polícia. Como a gente teve uma ideia mínima do Estado, a única feição que os cidadãos tinham do Estado eram justamente as limitações das liberdades individuais e dos direitos. Então, a gente tinha um Estado de polícia, que não é o que a gente tem hoje no Brasil, que com a Constituição Federal de 88, a gente tem um Estado, bem ou mal, mas um Estado de providência, um Estado de bem-estar social, fair state. Então, a gente não tem mais um Estado policialesco, um Estado de polícia. A ideia, quando a gente fala de polícia administrativa, que alguns chamam de poder de polícia, eu prefiro competência de limitação das liberdades individuais e dos direitos individuais, ela existe na medida em que a administração pública, que instrumentaliza o Estado, que instrumentaliza a atividade estatal na sua feição administrativa, precisa para que a coletividade tenha um alcance de uma paz social maior. Se você não tem uma limitação ordenada
de atividades privadas, sejam econômicas, sejam do cidadão, você não tem como organizar uma vida em sociedade. Imagine você, a gente sem um trânsito organizado, a gente sem uma polícia sanitária organizada, sem uma ordenação de ocupação do solo, se as pessoas construíssem onde quisessem, como quisessem, na altura que quisessem. Então, tudo isso o Estado precisa fazer através da administração pública, e tudo isso implica em limitações do que a gente tem de mais caro, que são as nossas liberdades individuais. Então, essa é uma feição muito violenta do Estado, mas é uma feição violenta que ela pratica como administração pública. Quando a gente fala de segurança pública, a gente não está falando, até na Constituição Federal, quando você vai ver segurança pública, ela não está dentro de administração pública. Não é a administração pública que faz polícia judiciária. Então, quando você tem atividade de polícia militar, atividade de polícia civil, prisão em flagrante, apreensão de coisas e pessoas por cometimento de crimes, você tem polícia, segurança pública, que é uma outra forma do Estado monopolizar a violência, mas essa segurança pública não é realizada pelo Estado à administração. Percebe? A gente não tem ela dentro do nosso escopo de direito administrativo. Quando a polícia faz prisão em flagrante, ela age como polícia judiciária, como um auxiliar na aplicação da lei, através do Poder Judiciário, e não através da atividade administrativa. Percebe? Percebeu, Thaísa? Percebi, professora, mas é que eu achei muito confuso, porque para mim o poder de polícia derivava do poder coercitivo e imperativo, tipo, a polícia poder prender derivava do poder de polícia coercitivo e imperativo de evitar que as pessoas cometessem delitos. Não, olhe bem, você tem, é o que eu lhe falei, a única coisa que você tem em comum aí é a nomenclatura. Polícia tem a ver com isso, exercício de um poder impositivo. Mas quando você tem polícia na feição segurança pública, evitar cometimento de crimes, você não tem ela dentro da atividade administrativa. Não é o poder público, não é o poder executivo, através da administração pública, que é nosso objeto de estudo no direito administrativo, que pratica segurança pública, percebe? A segurança pública é uma feição do Estado, assim como é a jurisdição. A jurisdição é uma atividade jurisdicional que pratica é o juiz. Não é regida pelo direito administrativo, não é a administração pública que pratica. Excepcionalmente, a administração pública pode exercer jurisdição. Excepcionalmente, o legislativo pode exercer atividades administrativas, mas o direito administrativo, seja uma atividade administrativa exercida pelo legislativo, exercida pelo judiciário, exercida pelo executivo, será matéria de direito administrativo. Segurança pública, ela não é exercida pela administração pública, nem por nenhum outro poder regulamentado pelo direito administrativo. O poder de polícia, ele é, na verdade, polícia administrativa. É limitação a liberdades individuais e a direitos em prol do interesse coletivo, mas não é o mesmo fundamento da polícia que atua em cooperação com o poder judiciário para evitar o cometimento de crimes. Percebem? Mas, por exemplo, quando a prefeitura solta um decreto dizendo que a gente não pode ir para a praia por causa da pandemia, e a polícia municipal impede as pessoas de irem na praia. Isso é polícia administrativa. Não há cometimento de crime. Você não tem aí direito penal. Você tem uma expressão pura e nítida do direito administrativo. Então, a polícia municipal é um agente administrativo. Por exemplo, você fecha uma loja, um restaurante, porque ele não tem as condições de higiene apropriadas. Isso é polícia administrativa. Não há cometimento de crime. Até pode haver, mas aí vai ser apurado em outra instância. Pode até ser que o mesmo ato seja uma infração administrativa, aí punida pela administração pública e pela esfera administrativa, ao mesmo tempo ele configure crime, e aí ele vai ser apurado pela polícia. Esse até foi um bom exemplo para você ver como há uma divisão de funções. Você pode ter, por exemplo, um mesmo ato que seja infração administrativa, que seja crime e que seja infração civil, e você vai ter a polícia, segurança pública, atuando, investigando, o delegado instaurando inquérito, e ao lado você vai ter uma autoridade administrativa com um processo administrativo para apurar se vai multar, se vai fechar o restaurante, percebem? São coisas diferentes.
A polícia administrativa, ela tem a ver com a atividade administrativa e com as limitações de liberdades e direitos individuais em prol da coletividade, independentemente de existir crime ou não. Entendi, professor. Então, o guarda municipal, ele seria um agente administrativo ou ele seria, tipo, Ele policial? é um agente administrativo. Ele é um agente administrativo. Quando Mas ele o policial militar não é. pedindo... O polícia militar, não. Polícia militar é segurança pública. Ah, entendi. Agora, você pode ter, sim, um convênio entre a polícia militar e o poder executivo, o prefeito ou o governador, para que ele também policie as praias em tempos de pandemia. Ele pode executar as duas funções. Em uma, ele vai estar exercendo segurança pública, no outro, ele vai estar exercendo fiscalização no exercício de polícia administrativa. Porque não há cometimento de crime. Pode até ser que você diga, mas aí quando ele descumpre, ele tem que lavrar um auto. Olha, o que ele lavrar será administrativo, não penal. Não há crime. Quem tem competência exclusiva para legislar em matéria penal é quem? O Congresso. É a União Federal, é a União. Então, por decreto estadual e decreto municipal, você nunca poderia criar, tipificar um crime. Concordam? O máximo que você pode fazer é prever uma limitação de cunho administrativo. Então, o que você pode ter é uma infração administrativa pela utilização de um espaço público que está vedado ou limitado por conta da pandemia. Mas aí você já deu o exemplo mais próximo e que está mais afetando a nossa vida atualmente, que é um exemplo típico de polícia administrativa. Quando você proíbe bebida alcoólica de serem comercializadas de tal hora de sexta-feira até tal hora de domingo, quando você restringe o uso das praias, dos espaços públicos, o toque de recolher é uma limitação, é exercício de polícia administrativa, e isso não tem nada a ver com crime, não tem nada a ver com segurança pública. Segurança pública tem a ver com violência, com inibição de crime, e polícia administrativa não. As atividades, elas podem ser lícitas, elas compõem uma proibição por infração administrativa. Você pode ter uma via que diga, olha, de tal hora da manhã até tal hora da noite não pode transitar por essa via pública caminhões, nem ônibus que tenham mais de tanto de altura ou tanto de peso. Isso é exercício de polícia administrativa. Todas essas limitações que são próprias da administração pública, como limitação de liberdades e direitos para a coletividade viver melhor, para que ordenar a vida em coletividade, eles são exercício de polícia administrativa. Segurança pública, não. Alguém tem dúvida sobre isso? Professora, Pois não. não tenho uma dúvida, nada relacionado à polícia, então, seria poder de polícia? Eu falo em relação à polícia militar, por exemplo. Eu acabei de dizer isso, Edival, Isso. Eu acabei de dizer isso. Você pode ter a polícia por um convênio exercendo limitações administrativas que não sejam relacionadas com crime. Aí ela vai estar atuando como autoridade administrativa e não como autoridade policial ligada à segurança pública. Agora, por exemplo, na pandemia, muitas vezes a polícia militar é recrutada pelo governador para, por exemplo, proteger o uso das praias. Aconteceu isso no Ano Novo, no Réveillon. A quantidade de guarda municipal não é o suficiente para o litoral baiano, para a orla de Salvador. Então, foi chamada a polícia militar para policiar e limitar o uso das praias. É crime usar as praias? Não. Mas, nesse momento, vai constituir uma infração administrativa. Então, você pode ter, sim, polícia militar, até polícia federal, exercendo polícia administrativa, mas não será exercício de segurança pública. Segurança pública, que eu lhe digo, como auxiliar do Poder Judiciário na inibição do cometimento de crime, percebe? Entendi. Mas eu falo em relação às suas atividades cotidianas, por exemplo, aplicar multa, realizar bloqueios. Não, polícia Seria não aplica multa. Polícia não aplica multa. Nenhuma. Se é em crime, quem vai aplicar é o juiz, porque é pena. E se for no caso de polícia administrativa, quem aplica a pena não é o agente policial da Guarda Municipal, por exemplo.
ele vai lavrar um auto, mas não é ele que aplica a pena, é a autoridade competente para aplicar a pena. Entendi. Obrigado, professora. Ninguém pode ser privado dos seus direitos, nem de sua liberdade, sem o devido processo administrativo. Então, não há nenhuma possibilidade de legitimamente o poder de polícia, a polícia administrativa ser exercida legitimamente, validamente, sem que aquele sobre quem vai incidir a limitação não tiver em seu favor o devido processo administrativo, com exercício de contraditório e ampla defesa, certo? Por isso que eu digo que quem aplica a multa não é aquele que vai notificar o veículo que está parado no lugar errado. Ele vai lavrar o auto-infração, ele é autoridade competente para lavrar o auto-infração, ele vai até notificar se a pessoa estiver presente, ele entrega para a pessoa, bota no carro, mas essa pessoa vai ter um prazo de defesa, sua defesa vai ser julgada, e quem aplica a punição definitivamente a ela é a autoridade administrativa competente indicada por lei, não é o agente de fiscalização. Existe uma diferença na polícia administrativa entre o agente fiscalizador e o agente competente para aplicar a sanção, que normalmente é a autoridade hierarquicamente superior que dirige o órgão administrativo naquele estado, naquela cidade, naquele país. Ninguém tem dúvida mais sobre isso? Qual foi a segunda pergunta? Pois não, pode falar, Pedro. Não, só respondendo, para mim ficou claro. A segunda pergunta foi essa que Thaisa falou sobre a segurança pública. Qual foi a primeira? Exercida. Só um segundo. Foi: toda sanção imposta pela administração pública decorre do poder de polícia? E aí, você quer responder? Pode ser. Não. Há também as sanções impostas pelo poder disciplinar, a qual pune as infrações cometidas por servidores e a quem mais se sujeitar legalmente a um órgão público. Junto com o poder de polícia, são espécies do poder punitivo do Estado na administração pública. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa ou pesquisou algo diferente de Pedro? Além da polícia administrativa, o Estado só pode punir em casos disciplinares, tem certeza? Vocês não lembram de nenhuma outra punição que decorre de outros fatores que não disciplinar, matéria disciplinar e matéria de polícia administrativa? Interessante que essa questão caiu na prova da Polícia Federal, no ano passado. E você acertou? Acertei sim. Era falsa, justamente dizia: o processo aberto contra o servidor caracteriza poder de polícia administrativa. Mas não é só esse do servidor, não. Tem outros. Uhum. Lembrem aí. A gente já falou deles aqui em sala. Foi assunto nosso. As infrações contratuais. O Estado pode aplicar sanção sobre aquele contratado que não cumpriu o objeto do contrato. Isso não é punição disciplinar, nem exercício de polícia administrativa. É um dever decorrente da relação contratual. Também é uma punição. É o Estado sancionando. Poxa, bro, eu não saberia dizer. Quando eu pesquisei sobre, eu imaginei que isso se tratasse de poder disciplinar, justamente porque nas fontes que eu encontrei havia essa expressão: quem mais sujeitar legalmente ao órgão público. Não, sabe por quê? Que os privados que fizessem contratos também fossem ser punidos. Não, a competência disciplinar decorre da hierarquia, e não existe hierarquia entre ente público e particular. O particular contratado, ele não integra a administração pública, ele é externo à administração pública. Então, quando é aplicado contra ele uma sanção, essa sanção não tem natureza disciplinar, porque ele não está na linha hierárquica que organiza a administração pública. Então, essa frase aqui, ela serviria para, talvez, terceirizados do serviço público? Porque não são esses servidores, né? Qual é a frase? O poder disciplinar, o qual pune as infrações cometidas por servidores e a quem mais se sujeitar legalmente a um órgão público. Por exemplo, pois é, se sujeitar a um órgão público, sujeição não abarca contratados. Tudo bem. Então, não há hierarquia, não há sujeição. Os contratados, a relação dele é de vínculo contratual obrigacional. Certo. Então, quando ele não cumpre um contrato,
por conta da disposição legal e do vínculo contratual, o Estado tem uma prerrogativa nos contratos que não são passíveis de acontecer nas relações privadas, que é ele poder aplicar sanções como multa, suspensão de contratar e licitar com a administração pública, inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública. Essas são sanções advindas de contratos, não tem natureza disciplinar, nem tem natureza de poder de polícia. Certo, obrigado, Pro. Eu realmente estava com essa dúvida, que eu não lembrava dessa coisa do poder disciplinar ser, né, como é que eu posso dizer, juridicamente hierárquico. Isso, é a história da sujeição. Até sujeição. porque, Pedro, se você parar para pensar, onde é que você encontra as infrações administrativas decorrentes do poder disciplinar? Na área federal, você encontra ela na Lei 8.112, que é o regime jurídico único dos servidores da União, das autarquias e das fundações públicas. Onde é que isso abrangeria um particular? Um ente privado, né? Verdade, está certo. Realmente. Não tem como abranger. Então, a fonte dela é justamente a sujeição e a hierarquia. Você está vinculado estatutariamente pelo Estado. Certo. Que isso não abarca os particulares contratados. Certo. Obrigado, Pro. Valeu, vou corrigir aqui minha questão. Não, na verdade é um complemento. Sua resposta estava certa, só faltou essa parte da punição do Estado em relação a contratos. Mas certo. É isso mesmo, o disciplinar, as punições disciplinares não estão encartadas nas punições que têm natureza de polícia administrativa. Certo. Obrigado, Pro. Alguém mais? Vocês assistiram os vídeos? Nenhuma pergunta sobre polícia administrativa? Algo que vocês não entenderam? Eu vou falar dela indistintamente, mas se vocês já trazem as perguntas, para mim é sempre melhor. Olha, tem algumas coisas bem importantes em polícia administrativa. Primeiro é vocês imaginarem que ela é uma das atividades... eu poderia dizer que a administração pública, resumidamente, ou ela age para regular atividades privadas e econômicas praticadas pelos particulares, ou ela age em fomento às atividades privadas, ela fomenta atividades privadas, ou ela age prestando serviço público, ou ela age no poder de polícia administrativa. Então, essa é uma das formas de atuação da administração pública expressivas, e é uma das mais violentas, e é uma das que mais interferem violenta e agressivamente sobre a nossa vida, porque ela limita os bens mais essenciais da nossa pessoa, que é liberdade e direitos individuais. Então, não existe como se limitar a autonomia privada, liberdades e direitos, que não seja através de algo previsto previamente em lei. Aí alguns autores dizem que o exercício da competência de polícia é uma competência discricionária. Cuidado com essa afirmação. Isso não quer dizer que porque a discricionariedade é justamente aquele feixe de possibilidade da administração pública, por juízo de oportunidade e conveniência, decidir com menor grau de vinculação expressa à lei. Só que no caso de polícia administrativa, quando os autores falam de discricionariedade, eles estão falando da gradação da sanção. A maioria das leis que prevêem limitações a direitos e liberdades, ele dá uma margem de juízo para que a administração pública parametrize a sanção a ser imposta proporcionalmente à falta que foi cometida. Então, nesse ponto, existe discricionariedade da administração pública. Ela pode aplicar multa ou suspensão. Ela pode aplicar multa de R$100 até multa de R$1.000. Ela pode aplicar uma suspensão que vai de 5 dias a 30 dias. E aí sim, você tem juízo discricionário na gradação dessa multa, o que não quer dizer liberdade, porque você vai ter que respeitar o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Mas no exercício da limitação em si, a administração pública não pode se basear senão no que a lei determina. Ela não pode tirar da cachola, ela não pode tirar da cartola uma limitação que não seja prevista em lei, porque isso desestabilizaria a segurança jurídica e seria uma agressão frontal ao princípio da juridicidade,
num tema que é muito importante, porque liberdade para tirar a liberdade é arbítrio. Se a administração pública tivesse qualquer margem, se bem que eu não gosto de associar discricionariedade com liberdade, porque efetivamente não é. Discricionariedade é um dever de eficiência. Mas no caso da polícia administrativa especificamente, essa previsão de limitação a liberdades e direitos individuais, ela tem que vir muito bem expressa numa norma, sob pena da administração pública poder praticar uma violência desmedida ou de forma a não observar o princípio da segurança jurídica, porque o cidadão não pode ser surpreendido com uma limitação que ele não sabia previamente que existia, que ele não sabia quais eram as dimensões, né, o contorno, até onde ele poderia ir. Então, não há possibilidade da administração pública praticar limitações a liberdades e direitos individuais, se não previstas em lei. Então, a competência de polícia, ela tem margem de discricionariedade em relação à aplicação das sanções, mas ela não é, por si só, uma competência discricionária, ok? Ela é uma competência vinculada. Outra coisa, já falei, é outro ponto importante, o processo administrativo, ele é o ponto de legitimidade de qualquer aplicação de sanção administrativa. Então, não há possibilidade de se exercer validamente polícia administrativa, aplicar sanções administrativas que não depois do devido processo administrativo, com exercício de contraditório e de ampla defesa. Ok? Ok, Prof. Tem mais uma questão bem importante. Quem é que pode praticar polícia administrativa? Já foi questão de muito concurso e muita discussão acadêmica, se o Estado poderia terceirizar o exercício da polícia. Olhem bem, a polícia administrativa é um ato de império, é uma daquelas feições bem de potestade do Estado, da força do Estado, daquele que monopoliza a força, a violência. Então, esse exercício não pode ser delegado. O que pode ser delegado é como é que eu posso dizer? É um dos elementos que formam o poder de polícia. Por exemplo, a atividade fiscalizatória. É possível que o Estado, o poder público, o ente público, terceirize o reboque dos veículos estacionados no local errado. A autoridade administrativa vai lá, ela autua o veículo e é um particular quem vai fazer o reboque e que vai armazenar o veículo. Isso pode ser, inclusive, cobrado essas despesas do particular que teve seu veículo apreendido. Isso é possível terceirizar. É possível terceirizar a colocação dos fotossensores nas vias públicas, a leitura desses fotossensores, a manutenção desses fotossensores. Tudo isso é atividade fiscalizatória. Essa atividade mecânica de fiscalizar, na época, agentes de saúde que fazia fiscalização nas casas para ver se tinha água parada naquela época da dengue, que estava assolando muito mosquito Aedes aegypti. Esses agentes públicos, eles eram particulares, eles eram contratados temporariamente e eles faziam a atividade fiscalizatória e não a atividade sancionatória. Não eram eles que julgavam os processos administrativos, não eram eles que aplicavam as sanções, mas a atividade material fiscalizatória era exercida por eles. Então, há a possibilidade de delegar esse tipo de atividade, mas não o poder de polícia de uma forma completa, terceirizar para um ente privado ou para um particular. Quando você tem, por exemplo, é bom que se fale, porque a gente tem, às vezes, uma ideia sempre de polícia, e aí é o que Thaisa fez a ligação, né, de polícia administrativa com polícia e segurança pública. É que a gente só imagina esse tipo de limitação. Limitação de adentrar em determinado local, limitação de parar o veículo em determinado local, e no passado, todo esse policiamento do trânsito, por exemplo, era feito pela polícia militar. Eles acumulavam a função tanto de polícia de trânsito, que seria uma polícia administrativa, como polícia de judiciária, que era de prevenção de crimes e prevenção e investigação, verificação, enfim,
de crimes no exercício de auxílio ao Poder Judiciário. Por conta disso, é feita muito essa relação da Polícia de Segurança Pública com a Polícia Administrativa. Mas a gente tem, por exemplo, exercício de Polícia Administrativa quando vocês são obrigados a fazer o exame da ordem. Isso é exercício de Polícia Administrativa. É quando a OAB, que é uma autarquia, e por isso ela é uma autarquia, porque ela não poderia exercer essa polícia administrativa, esse poder de polícia, se ela não fosse um ente público. Embora ela não seja custeada pelos cofres públicos, ela é custeada pelas anuidades que os advogados pagam, mas ela é uma autarquia especial, considerada assim pelo STF, porque ela exerce polícia administrativa. É ela que limita o exercício da atividade profissional. A gente tem a liberdade profissional prevista constitucionalmente, e você tem a possibilidade dela ser limitada. E ela é limitada justamente pelos conselhos, pelos conselhos profissionais. A OAB é um deles. E quando eles exigem que você só possa exercer a advocacia depois de cumprida determinados requisitos, inclusive uma prova, um exame nacional, isso é exercício de polícia administrativa. Ok? Certíssimo, Prof. Anotado. Perguntas? O vídeo, vocês assistiram? Ah, sim, os dois que a senhora tinha passado, né, lá da... São bem superficiais, são bem rapidinhos, mas eles dão uma ideia boa de polícia administrativa. Não ficou nenhuma pergunta sobre isso? Ah, sobre os vídeos em questão, acredito que... Não, sobre o vídeo especificamente não. Qualquer dúvida que vocês tenham, nada, vocês leram o assunto é tão rico, tem tanta coisa que tem a ver com a vida prática de vocês, não veio dúvida nenhuma. A minha grande dúvida, no fim das contas, tinha sido justamente a questão da segurança pública. Talvez seja por isso que eu não tenha perguntado. Porque eu mesmo tinha feito toda uma... Eu fiz quase um texto aqui, tentando ligar a noção de segurança pública com a polícia administrativa e tudo mais. Eu achei que realmente fosse, mas não é. Não é difícil, na prática, você fazer uma assimilação da polícia administrativa com a polícia militar. Por quê? Com a polícia judiciária. Porque os dois é justamente o exercício monopolizado, o exercício da força monopolizado pelo Estado. Só que a finalidade delas é completamente diversa, tanto que elas respondem a regimes jurídicos diversos. Quando eu exerço uma prisão em flagrante, eu estou obedecendo a que tipo de regime jurídico? Penal. Minha atividade policial está toda prevista, inquérito policial, possibilidade de prisão em flagrante, uso da força no Código Penal. Eu não tenho nada no direito administrativo sobre isso. Por quê? Porque aquilo não é exercício de atividade administrativa. É exercício de polícia judiciária, auxiliar do Poder Judiciário na prevenção e inibição da prática de crimes. Aqui, a gente está falando de atividade administrativa. Limitações também da autonomia privada e da liberdade, porque, veja, lá, o que o crime visa proteger? O crime é justamente você invadir na esfera privada de alguém, né? Seja contra saúde, segurança, bens. Aqui é o contrário. Você está exercendo sua profissão, você quer exercer a advocacia. Nada mais justo do que você fez direito que exercer a advocacia. Isso está na Constituição, liberdade profissional, não é verdade, Pedro? Sim, claramente. Em tese, se não houver uma limitação legal, ninguém vai impedir você de fazer direito e exercer advocacia, não é verdade? Certo. Aí vem uma lei e diz assim, peraí, Pedro, é lícito, mas desde que você se submeta ao exame da OAB e consiga um aproveitamento de 50% da prova. Isso é uma limitação legal, mas de uma atividade lícita. Você estava no exercício da liberdade de sua profissão. Não há cometimento de crime nenhum, não há dano nenhum à sociedade em você exercer a liberdade, exercer profissionalmente a advocacia, mas a lei veio e limitou para quê? Visando que o exercício profissional não cause danos, um exercício profissional livre, amplo, sem nenhum condicionante, não cause mal aos seus possíveis clientes. Isso é limitar. Quando diz assim, olha, de 8 horas da manhã até 8 horas da noite, não pode passar caminhão no Iguatemi, ali na Avenida Tancredo Neves.
Poxa, o que é que tem passar caminhão ali? A via pública não é feita para isso? É uma questão de política administrativa, para organizar o trânsito, para não haver falta de mobilidade pública, você vai fazer aquela limitação ali. Pode ser que daqui a um ano, 6 meses, essa limitação nem exista mais por lei, a lei seja revogada. Mas naquele momento, para ordenar ali, é a história da pandemia. O que é que tem você usar praia? Mas nesse momento, a gente está em pandemia, é uma questão de vigilância sanitária, de impedimento do crescimento de números de pessoas acometidas pelo Covid, de falta de leito. Então, você tem por razões de polícia administrativa. Não tem nada a ver com crime. Você percebe? Sim, E aí sim. você tem atividades regidas pelo direito administrativo, pelo regime jurídico administrativo. Tem nada a ver com penal e criminal. Você percebe como a diferença não é em relação a monopólio de violência, uso da força. O monopólio da força, o uso da violência é comum aos dois, só que para finalidades completamente diversas. Certo, né? Eu acho que eu acredito que eu tenha me confundido, na verdade, com a. Bom, sendo a segurança, a senhora falou sobre flagrante delito. E por mais que seja algo derivado do direito penal e tudo mais, eu imaginei, por ser uma causa onde você pode flagrar alguém e necessariamente levá-lo para uma prisão sem haver um julgamento prévio, né, no caso essa prisão, eu pensei, nossa, não, talvez seja algo administrativo, porque Não, justamente prisão houve esse flagrante negócio. é previsto no Código Penal. A gente Exatamente. Aí, só depois que eu pensei que, na verdade, é um processo decisório, só que momentâneo, né? Então, no fim das não contas, tem não vale nada no penal. direito administrativo, nada que regule segurança pública, nada. Certo. Não, Você fica fala, agora eu mas entendi. não é um serviço público? Olha, a segurança pública é até um serviço público, mas é um serviço público de natureza estatal. Ele é algo tão íncito ao Estado. Jurisdição seria também um serviço público, se a gente olhar por esse lado, né? É um serviço que o Estado presta ao cidadão, mas a jurisdição tem um regime próprio. A segurança pública também tem um regime próprio. Não é atividade administrativa, nem de fomento, nem de polícia administrativa, nem de regulação. E serviço público, mesmo em relação ao serviço público, a gente tem uma ideia de serviço público como atividade econômica, embora prestada pelo Estado. É telecomunicação, é energia, é transporte, percebe? São Sim. conveniências que o cidadão precisa para viver em sociedade. A segurança pública é próprio da existência do Estado. No momento que o Estado nasceu e tirou da gente o exercício da violência, ele, obrigatoriamente, não existe Estado se não houver segurança pública. Certo. Então, no caso, seria uma espécie de condicionante, digamos assim, para a existência do Estado, esse monopólio. Mas assim, o que diferencia mesmo de polícia administrativa e segurança pública é a ideia mesmo da divisão legal, sendo um penal e da finalidade. Certo. No direito penal, a gente visa o crime, a ideia de você proteger a sociedade do crime. E na atividade administrativa, não, a gente está falando de atividades lícitas, até constitucionalmente previstas. Sim. Liberdade de expressão, às vezes é limitada. Liberdade de ir e vir, como a gente está tendo agora na pandemia, limitada. Liberdade de exercício profissional, liberdade de atividade econômica. Você não pode exercer determinados comércios em determinados lugares, você não pode abrir uma loja num bairro residencial. Tudo isso são limitações administrativas que não tem nada a ver com crime. Ninguém está cometendo um ilícito penal, está cometendo uma infração administrativa decorrente de lei. Certo. Não, pronto, sem problemas. Eu creio que eu entendi. Outra coisa que também tive confundido no caso era o artigo. Não tem problema, não. Eu só quero que fique claro. Eu estou insistindo nisso para que fique claro mesmo. Fique tranquila, a senhora definitivamente conseguiu me explicar o que estava me faltando. E olha, Pedro, isso é tão comum que é por isso que eu fiz essa pergunta. Se não fosse tão comum a confusão entre segurança pública e polícia administrativa, até por causa do nome, né? A gente só ouve polícia quando é segurança pública. Aí quando a gente ouve poder de polícia na administração pública, o que é que vem à nossa mente? Polícia, segurança pública. Realmente. Até porque os dois é emprego da violência, é por conta do monopólio da força pelo Estado, percebe? No direito administrativo, isso é muito comum, quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês que não tem nada a ver com a aula de hoje não, mas vocês vão... É bom que vocês já ficam sabendo se não viram isso.
Existe um termo no direito administrativo que é terreno de marinha. Está na Constituição Federal, inclusive. 33 metros para dentro do continente, a partir do pré-mar médio, que é o ponto de equilíbrio das marés, contando 33 metros para dentro do continente, é terreno de marinha. E todo terreno de marinha é propriedade da União. Aí é muito comum que as pessoas pensem que terreno de marinha são os terrenos da Marinha do Brasil, da Marinha Forças Armadas. Porque no nosso senso comum, quando é que você ouve falar de marinha? O órgão público, marinha exército aeronáutica, né? Então, quando a gente fala terreno de marinha, e por conta da marinha estar muito ligada à segurança dos mares, o que a gente pensa? Terreno de marinha é o terreno da marinha. Não é, tem nada a ver. Terreno de marinha é o que sofre a influência das marés. Justamente porque ele é 33 metros, contado da pré-mar médio para dentro do continente. Isso é uma confusão muito grande, não é só para estudantes de direito, não. Eu já atuei em vários processos relacionados com patrimônio de terreno de marinha. E tinha marinha pelo meio, porque não raro a marinha está sob a posse de bens que são terrenos de marinha. Mas eles não são terrenos de marinha porque eles são da marinha. Eles são terrenos de marinha porque eles estão 33 metros por continente. Isso dá uma confusão terrível. E eu já tive que fazer um parecer para explicar a diferença de terreno de marinha para terreno da marinha. Essas são as confusões muito ligadas, porque o direito é muito linguagem, e você tem a mesma nomenclatura. Polícia judiciária, polícia militar e a polícia administrativa. Então, assim, não tem como você não fazer uma correlação. Percebem? Claro, claro. Não, e que fique registrado. Acho melhor dizer agora, não sei se essa é a nossa última aula ou se vai ser semana que vem. Eu vejo que a senhora tem muita preocupação em nos informar mesmo, falar sobre bastante coisa, dar bastante exemplo. Eu senti falta disso em Administrativo 1 e eu sinto que em Administrativo 2 eu realmente aprendi bastante coisa. Eu comecei a falar um pouco mais pro final, né? Antes eu era mais quietinho porque eu tinha um pouco de timidez. Sim. Mas eu vejo que hoje eu aprendi bastante. Eu tenho feito todos os trabalhos que a senhora tem pedido e por mais que eu faça errado e quando a senhora meio que rebate os negócios, isso realmente ajuda. Então eu agradeço de verdade. Tipo, o que eu tô falando aqui não é... Ô, Pedro, muito obrigada. Eu sou meio bangueado em direito administrativo. Não é para vocês se sentirem errados. O momento de errar é agora, entendeu? Eu fico feliz de você dizer isso. Fico bastante, assim, grata, porque eu acho que eu não fui uma boa professora esse semestre, não fui a professora que eu desejei ser, e que eu consigo, eu acho, né, que eu consigo ser nas aulas presenciais. Eu realmente ainda estou bastante pouco adaptada com essa versão EAD, com esse pouco contato que a gente tem de 1 hora, sabe? Eu não fiz as gravações das aulas como alguns colegas meus fizeram, assíncronas, para disponibilizar para vocês sobre alguns temas. Minhas aulas são muito, muito de debate, de diálogo, são muito discursivas, é a minha forma de trabalhar. Então, para mim é muito importante esse contato aqui com vocês. Então, tem 1 hora só de aula. Quando me falaram isso, eu nem acreditei. Eu cheguei a ligar para a reitoria e falei, não é possível, vocês deveriam 1 hora de aula online para os alunos, já que era à distância, por que não é a mesma carga horária normal? E aí, enfim, mas é isso aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu fico feliz, grata, não acho que eu mereço essa... Que bom que você pensa assim, mas assim... Eu lutei por muitos semestres, Pedro. Eu estou afastada da UFBA tem 5 anos, por conta do meu outro trabalho, mas antes de eu me afastar da UFBA, eu tentei por muitos anos ser professora de Administrativo 1. Pelo menos uma turma eu queria. Administrativo 1 e o Administrativo 2. E que aí nós, de Direito Administrativo, nos revezássemos assim. Como eu sou a última, eu fui professora... A última concursada, mais recente, né? Que não sou tão recente assim, né? Porque nosso concurso, na verdade, é de 2001. Mas eu fui a última a ser chamada, a entrar. Então, eu sempre fico com as turmas que restam. Eu não tenho problema em pegar Administrativo 2, mas eu sempre pego vocês com aquela... Eu sempre fico com aquela impressão de que, poxa, eu não sei qual é a base que eles têm. Eu não sei como é que eles viram o Administrativo 1. E eu queria muito ter a oportunidade de voltar com vocês em alguns fundamentos. Eu confesso que eu não me sinto à vontade, às vezes, de dar Administrativo 2 como eu gostaria,
porque eu vou precisar de alguns fundamentos. Não, isso não é uma crítica aos professores, não. Me dou otimamente bem com eles, todos são meus amigos, mas é porque não fui eu que dei Administrativo 1. Eu não sei exatamente como é que vocês trabalharam conceitos, trabalharam a parte principiológica, e eu sinto muita falta disso. Então, eu queria muito ter tido a oportunidade de ter uma turma, pelo menos, de Administrativo 1 todo semestre. Não dei essa sorte. Poxa, no meu caso, administrativo 1 foi muito complicado. Eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu tenho pessoas em casa que trabalham com direito administrativo e a ponto de nem eles conseguirem me explicar como é que funcionava, porque a minha base não foi legal. E eu sinto que a sua aula foi muito boa. Eu aprendi vários conceitos. Inclusive, recentemente eu fiz um trabalho, eu tinha escrito um artigo. Inclusive, eu me senti seguro o suficiente para dar um exemplo de direito administrativo baseado na sua aula. Olha, que maravilha. Então eu fico muito feliz, de verdade. Se um dia a senhora estiver dando direito administrativo 1 e quiser gravar as aulas, ou então estiver aceitando ouvinte, me chame aí que eu quero ir. Ó, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer para vocês o que eu vou fazer. Todo semestre na UF eu fazia isso, né? Agora eu tô voltando esse negócio de EAD, eu não me adaptei, eu falei, eu não vou causar mal aos meninos também não. Mas quando as coisas voltarem, eu acredito que ano que vem, com fé em Deus, vai estar todos vocês vacinados. Eu sempre pego, semestre sim, semestre não, uma optativa de processo administrativo. E aí, em processo administrativo, eu faço muito um retrocesso para falar dos fundamentos de direito administrativo. Então, assim, se vocês tiverem interesse em se aprofundar em direito administrativo e ainda estiverem na faculdade, quando eu der a optativa de processo administrativo, se candidatem. Normalmente, eu tenho pouquíssimos alunos, 10, 12, certo? Sem problema. Eu não sabia que existia essa optativa, agora saber certamente vou atrás. Tem uma optativa de processo administrativo. Pois bem, prof, muito obrigado. Uma delas é temas aprofundados e o outro é processo administrativo. São as duas optativas. Pronto, certamente, quando a senhora estiver dando essa disciplina, certamente vou pegar, porque tem interesse, como eu falei na outra aula, né? Quero trabalhar na procuradoria já, lá junto com o tombamento. Então, para pegar processo administrativo, certamente vai me fazer uma base absurda, né? As aulas são ótimas. Eu fui muito feliz ensinando direito processo administrativo na UFBA. Sempre foram, assim, foi muito recompensante. Pois é, ótimo, Pro. Muito obrigado, viu? Não sei agora como é que vai ser, né? Por sinal, nossas aulas acabaram, essa é a última aula, ainda tem semana que vem? Olha, a gente ainda tem um tema que, assim, é longo, que eu não acho que eu vou conseguir que vocês esgotem em uma aula, que é bens públicos. Mas vamos deixar marcada a nossa próxima aula. Se vocês puderem dar uma olhada em bens públicos, eu também vou colocar alguma coisa no WhatsApp, certo? Certo. E eu vou ver se até lá eu consigo já ter as notas. Ok, sem problema, prof. Obrigado novamente, viu? Tá bom? Obrigada a vocês. Obrigado, boa noite. Boa noite, gente. Boas aulas. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa.